Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes. É o que nós vamos estar falando neste momento para você. E lá em Josué capítulo 1, a gente pode ver aqui o verso 9, mas deixa eu ler aqui a partir do verso 8, que diz assim: não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Verso 9. Josué, capítulo 1, verso 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E esse texto, queridos, ele diz respeito ao chamado de Josué. Moisés já estava morto e Deus chama Josué para uma grande missão. Nós também somos chamados a cada dia para grandes missões. E aqui a gente observa que o Senhor, ele encoraja a Josué, afirmando o seu chamado e dizendo que Josué não estaria sozinho, que Deus estaria com ele a todo instante. Da mesma forma, nós precisamos entender que Deus, ele está conosco. Deus está conosco na nossa jornada, estará conosco na nossa jornada. O Senhor, assim como o Senhor não desamparou Josué, o Senhor também não vai te desamparar, não vai nos desamparar. E nós precisamos absorver o que o texto traz para a nossa vida hoje. E aí ele diz o seguinte: não temas nem te espantes. O Senhor requer de nós bom ânimo quando ele fala assim: não temas, não te espantes. O Senhor requer de nós coragem quando ele diz: não temas, não te espantes. O Senhor requer de nós um coração aberto para Jesus, aberto. Quando ele diz: não temas, não te espantes, precisamos fazer, amados, a nossa parte para que o Senhor venha nos ajudar. Você precisa fazer a sua parte para que o Senhor te ajude. Eu preciso fazer a minha parte para que o Senhor me ajude. E aí a gente observa que sem atitude humana não tem ajuda divina. Senão Deus não falaria com Josué desta forma. Então, para você ser bem-sucedido, para nós sermos bem-sucedidos, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Precisamos ter clareza sobre os propósitos de Deus, confiar totalmente na sua palavra, na sua presença. O que é confiar na palavra? O que é confiar na sua presença? É confiar de que a palavra diz que Ele está conosco, Ele não desampara. É confiar que em meio às circunstâncias, em meio às lutas, Deus se faz presente. Mesmo que a gente não sinta, não veja, mas Deus está presente porque é promessa, é a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus sobre todas as coisas. Mas como amar a palavra de Deus? A palavra tem erros. Isso fica para você. A palavra de Deus é Deus falando. E quando Deus fala é o próprio Deus. Então ame a palavra de Deus sobre todas as coisas. A palavra de Deus nos revela, amados, que o Senhor, Ele nos sustenta, nos guarda, nos livra de todo mal. Também que o Senhor falou para Josué, para ele ter bom ânimo, e o Senhor fala contigo nesta hora: tenha bom ânimo. O Senhor falou para Josué no verso 7 do capítulo 1 de Josué, ele disse assim: não olhe para a direita, nem olhe para a esquerda. Mas o que significa isso? Não olhar para a direita, não olhar para a esquerda. A palavra de Deus nos revela que devemos olhar somente para a frente, para o alvo, que é Jesus Cristo. Ah, como? Não entendi ainda. Pedro, amados, ao ir ter com Jesus sobre o mar, ele andou alguns passos, como nós sabemos, mas quando Pedro olhou para a tempestade, quando ele olhou para as ondas, ele começou a submergir, começou a afundar. Porque ele olhou para as circunstâncias, ao invés de ele olhar
Fixar os seus olhos em Cristo. Então, se você está passando por alguma tempestade, por alguma luta, por alguma dificuldade, saia das circunstâncias. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para o que as pessoas estão falando, não olhe para o que está acontecendo, mas olhe para Jesus, que Ele é o autor e consumador da sua fé. Olhe para Jesus. Era o que Pedro deveria ter feito do início ao fim. E amados, assim também somos nós. Quando nós passamos por tribulações, da mesma forma que Pedro olhou para as circunstâncias, quando as tribulações elas nos alcançam, ao invés de olharmos para Deus, nós olhamos para os problemas e os colocamos maiores do que Deus. Como se os nossos problemas fossem maiores do que Deus. Mas eu preciso entender que Deus sempre está do meu lado. Você precisa entender que Deus sempre está do seu lado. Assim foi com Josué, assim também será contigo, será conosco. Pode uma mãe até abandonar o seu filho, porém Deus nunca nos abandona. É assim que a palavra nos ensina e precisamos acreditar, precisamos crer. Eu não sei qual é a sua luta nesse exato momento, mas Deus sabe, porque Ele conhece todas as coisas. Ele é a nossa força no presente, no momento difícil. Jesus é a nossa esperança e Ele está aí com você nesta hora. Então, não temas, não te espantes, pois a peleja não é somente sua, e sim de Deus. E eu quero convidar você a persistir, a perseverar até o fim, firme na fé, confiante em Deus. Que você possa entender o que essa palavra está falando nesse momento. Ser forte e corajoso, não temas nem te espantes. Nesta caminhada, nesse trajeto que você vai passar pela vida, você vai encontrar tempestades, você vai encontrar bloqueios, você vai encontrar lutas, coisas inesperadas. Mas a palavra para você neste momento, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes. Sabe por quê? Porque Deus está contigo. Que o Senhor assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.